Olá, pessoal. É um prazer para nós estarmos aqui. Agradecemos muito a Semana do Fígado do Rio de Janeiro, que nos proporciona sempre gravações maravilhosas. Entre elas, esse ano está nos proporcionando, além de algumas, micro-nanoplásticos. E esse é um assunto realmente muito novo, né? Muito desafiador, e que eu fico muito feliz de poder estar falando sobre essas questões que abrangem dano ambiental. O Mário, que é meu colega aqui presente, né, Dr. Mário Reis, que também vai falar comigo sobre essa gravação e sobre esse assunto. É um assunto que nós começamos já a falar no pós-graduação, no ano de 2017, onde nós criamos uma disciplina de dano ambiental e fígado. E naquela época, uma das primeiras aulas era o efeito dos solventes, dos hidrocarbonetos aromáticos na saúde do fígado. E eu fiquei muito feliz que ontem, quando a gente teve uma apresentação sobre microplásticos, a professora Elma Cotrim lembrou dessa situação e que realmente ela está muito associada hoje aos danos dos micronanoplásticos e que eu roubei de um artigo que achei muito interessante esse nome, um fardo emergente para a saúde humana. Então, eu vou abordar inicialmente algumas questões que eu acho significativas e depois, certamente, eu vou passar para o professor Mário Reis, que vai poder nos finalizar esse nosso encontro falando sobre essa situação nova, emergente para a saúde humana. E aqui nesse primeiro slide, eu queria mostrar para vocês, é o dedo de uma pessoa, é a polpa digital com os microplásticos e nanoplásticos que nós conseguimos visualizar através da microscopia eletrônica. Eu achei essa foto muito incrível, por isso que eu estou abrindo a nossa conversa para mostrar o quanto nós não percebemos que eles existem, e isso é um dia a dia comum no dedo de uma pessoa. Tá? Então, eu li um primeiro artigo puxando a brasa para o meu assado, que foi a avaliação da hepatotoxicidade dos micro e nanoplásticos. Esse artigo ele foi feito por um grupo chinês, aliás, que me chamou bastante atenção, porque eles estudaram até aqui o fígado, assim como outros órgãos também, suscetíveis aos danos dos microplásticos. E o que eles observaram? Eles observaram que no fígado ocorria disfunção, inflamação, distúrbios do metabolismo e também ocorria fibrose. Como é que eles estudaram isso? Eles estudaram através de órgão on-chip, então fígado on-chip, né? E também organoides. E eles viram que essas ferramentas para estudo da hepatotoxicidade é extremamente eficaz e que permitiu ver em muitas questões, inclusive uma das que me chamou bastante atenção nesse artigo, é que eles observaram que as pessoas as grávidas especialmente, na gestação, que tinham contato com microplásticos ou que ingeriam mais microplásticos nesse período, trouxe distúrbios importantes para a prole metabólicos. E aí, lembrando a questão da masodia. Então, achei muito interessante. Mas esse estudo, ele também nos lembra muito da antiga Grécia. E aí está a figura do cavalo de Troia. Eu acho que o microplástico é um cavalo de Troia, por isso aí essa figura. Eles levam os poluentes ambientais, eles absorvem, digamos assim, os poluentes ambientais, reagindo como vetores para a absorção, especialmente de metais pesados, pesticidas, agrotóxicos e também os hidrocarbonetos aromáticos. Então, assim, essa coexposição que os microplásticos fazem é que provoca o dano em vários órgãos. E aí, nós podemos dar uma passadinha aqui rapidamente em alguns deles. Os efeitos dos microplásticos na reprodução, eu me atrevi
a trazer slides, porque realmente é muito difícil falar em 5 minutos, que era a minha proposta inicial, nessas questões todas. Mas aqui, para nós, a visualização está muito pequena, então eu vou só sintetizar que no aparelho reprodutor eles atingem tanto a questão da fertilidade, os microplásticos foram encontrados na espermatogênese também, então eles mexem muito nessas alterações da fertilidade e também da questão da prole, né? Seguindo, além da reprodução, especialmente o sistema cardiovascular, ele é muito acometido pelos microplásticos. E, inclusive, ele está associado a uma disfunção cardíaca, como vocês veem aí, o estresse cardíaco, né? A disfunção endotelial e aterosclerose muito maior, né? E especialmente a senescência cardíaca. E também, então, aumenta muito o risco cardiovascular pela deposição desses nanoplásticos nas artérias, nos vasos e etc. Além do sistema cardiovascular, a gente tem uma evidência que eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e atingirem o sistema nervoso central. E isso, sim, traz danos extremamente significativos, com alguns trabalhos mostrando que foi feito um estudo em necrópsias e que mostraram que os cérebros das pessoas que tinham Alzheimer tinham muito mais depósito de microplásticos do que os outros, né? Então, também é um assunto que a gente vai ter que olhar com outro olhar a cada vez maior. Então, a disfunção mitocondrial também é bem característica deles, e essa disfunção mitocondrial não está só no cérebro, mas também vem para o nosso sistema digestivo. E aqui eu já vou passar para o professor Mário Reis, que vai mostrar a alteração de microbiotas, que é extremamente significativa, já que eles alteram a permeabilidade intestinal, causam uma disfunção nessa permeabilidade, alterando, evidentemente, a microbiota, e também promovem uma disfunção da medula óssea, uma inflamação colônica e, por tabela, certamente uma inflamação hepática com fibrose. E agora eu passo para o nosso querido colega, professor Mário Reis, para finalizar com a microbiota intestinal. Bom, Dvoré, esse assunto é um assunto extremamente novo e é um assunto desafiador, é um assunto interessante e que, em geral, não se discute. Então, parabéns à Semana de Fígado do Rio de Janeiro por trazer esse assunto à baila. Nós vivemos imersos em microplásticos, né? Tanto os microplásticos, aquelas partículas menores que 5 milímetros, quanto os nanoplásticos, que são aqueles menores que 0,1 micrômetro. E então, isso está por tudo. Eu gostei muito quando tu colocaste aquela primeira figura, que é uma polpa digital, porque isso mostra como os microplásticos estão por aí. E, sem dúvida, os microplásticos eles estão presentes na água que a gente bebe, estão presentes na comida que se come, estão presentes no ar que a gente respira. Essa é uma questão extremamente importante. Isso vem, obviamente, dessa poluição ambiental relacionada ao uso de plásticos, que está por aí há muitos anos, desde que nós começamos como sociedade a utilizar cada vez mais produtos plásticos. Houve uma piora disso durante a Covid, porque nós utilizamos ainda mais, e se estima que nós vamos levar séculos para nos livrarmos disso, se é que vamos nos livrar disso. Não, o fato é que nós podemos ser contaminados por microplásticos, desde aqueles cremes que nós passamos na pele por algum motivo, né? Quer seja por motivo dermatológico ou por motivo cosmético, até aquilo que a gente come. Há demonstração de microplásticos até em papinha de bebê, né? O que é assustador.
E mais, os microplásticos estão dentro de nós. Tu mostraste muito bem a questão relacionada à espermatogênese, há microplástico no sêmen humano. Então, isso é algo que nos assusta. E nos assusta mais ainda quando nós pensamos na possibilidade de risco desses microplásticos na nossa saúde. E aqui me cabe comentar rapidamente alguma coisa sobre a saúde digestiva, e muito especialmente sobre a saúde do fígado. E, de novo, há uma influência bastante significativa em relação à microbiota. Tem trabalhos lindos em animais, em zebrafish, em camundongos, e chega-se a ter, inclusive, evidências em humanos da questão dos microplásticos provocando alteração na barreira intestinal, diminuindo a junção dos enterócitos, com isso fazendo aquilo que a gente chama de leaky gut, que nós sabemos já há muitos anos está lá na base da meso-D, do surgimento da esteatose hepática, e certamente a presença de microplásticos levando a uma alteração de microbiota, a maior inflamação e a maior dano hepático. Tem trabalhos em que ofereceram por gavagem microplásticos a camundongos, e o que se viu assim é uma alteração extremamente importante do tubo digestivo. Há microplásticos no tecido hepático. Isso já se viu, isso já se demonstrou. Agora, o que me traz uma angústia em relação a isso, porque a gente antes não pensava, aí a gente começa a pensar e começa a se dar conta, assim, no meu tempo de vida, e certamente no tempo de vida de muitos de nós aqui, para não dizer de todos, nós vamos conviver com microplástico. O que nós podemos fazer? Esse é a pergunta próxima. O que nós vamos conseguir na medicina para controle disso que já está dentro de nós? É uma angústia enorme, Dvora. Sem dúvida, é muito importante essa pergunta, é o que a gente tenta se agarrar o máximo possível para ver se a gente se salva. Então, tem algumas propostas, né? Já começando, evidentemente, diminuindo o consumo de plástico no mundo inteiro, né? Já usando vários materiais que substituem o plástico. E também inventando, digamos assim, materiais biodegradáveis que consumam o plástico, né? Então, já tem alguns trabalhos com essas experiências também, e no ser humano, lamentavelmente, as propostas não são agradáveis. Eles chegam a propor coquetéis de antibióticos para matarem os microplásticos, para consumirem os microplásticos, que parece que funciona, mas que eu acho que nós não sei se vamos adotar essa regra, porque assim, criar mais multiresistência bacteriana não é o que nós, seres humanos, precisamos. Né? Eu acho que sim, nós vamos ter que ter estratégias para isso. Talvez essas estratégias passem até por algumas bactérias que consumam esse microplástico dentro do nosso tubo digestivo, para que algo consiga evitar essa grande contaminação. Por outro lado, nós não podemos esquecer que tem microplásticos entrando pelo nosso sistema respiratório também. Então, é algo que estratégias para minimizar isso vão ter que surgir. Eu acredito que muito dessas questões, em termos de melhora pelo menos digestiva, vão passar por medicamentos que possam, de uma maneira ou de outra, manter a coesão dos enterócitos entre si e aí evitar a entrada dos microplásticos. Mas isso ainda é ficção. Exatamente. Eu acho que como a gente está ainda na infância da microbiota, né? Sim. Nós estamos ainda antes da infância. Na embriogênese do microplástico. Na embriogênese do microplástico. Então, certamente, assim, já tem até estudos mostrando a eficiência dos probióticos ou dos pré-bióticos em relação ao microplástico, o que eu acho assim muito prematuro, né? Acho que todas essas tentativas por ansiedade, né, dos pesquisadores querendo encontrar logo alguma coisa que resolva esse problema, mas nós vamos conviver com ele sem dúvida nos próximos congressos,
né? E vamos ter oportunidade de voltar a discutir sobre esse assunto. Então, eu quero encerrar agora agradecendo mais uma vez a Semana do Fígado do Rio de Janeiro, essa bela oportunidade de nós falarmos sobre os assuntos de dano ambiental e especialmente agradecer ao professor Mário Reis, que me também permitiu que há 8 anos atrás eu tivesse a vontade de criar essa disciplina dano ambiental e fígado. Muito obrigada. Obrigada a ti.